Oi pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui e hoje é um vídeo de terror, já que hoje é terça-feira a gente faz um vídeo de terror. E basicamente a gente vai falar sobre o casal Warren, possivelmente Warren, por aí. E você conhece esse casal que é um dos maiores e famosos caçadores de fantasmas e demônios que tem, por criar por gerenciar as histórias que criaram o filme Annabelle, o horror em Amityville e também a questão que gerou o terror da família Lutz. Então a gente vai começar aqui falando sobre essas três histórias sobre esse casal e realmente sobre como eles acharam e como eles pensaram quando eles chegaram nesses casos que realmente inspiraram a campanha de terror. Então, bora aqui falar aqui sobre o primeiro, que foi a família Perron, que é a família que inspirou Invocação do Mal. Então, bora aqui iniciar. Assim como o filme de terror e a história da família Perron tem início quando eles se mudam para uma casa velha no século XVIII, depois de alguma noite na casa, a mãe da família passou a ver fantasma de uma mulher que tinha se enforcado no teto do quarto deles. Depois disso, Caroline, a mãe, passou a agir de forma estranha e falava como uma voz que soava demoníaca. Lorraine e Ed Warren eram investigadores paranormais que eram famosos por investigar casos como Boneca Annabelle e Amityville. Já na chegada, Lorraine sentiu a força absurda de Caroline, mas não conseguia resolver o caso. A história ficou tão famosa que inspirou o filme Invocação do Mal. Agora a gente vai falar um dos mais famosos e, obviamente, um dos mais famosos mesmos partes de terror, que é Annabelle. Annabelle foi dada de presente a uma estudante de enfermagem chamada Donna em 1968, quando ela estava prestes a se formar. A boneca tinha alguns comportamentos estranhos e que já era o suficiente para se compreender que havia algo errado ali. Mas o estudante e sua colega do quarto, Angel, resolveram chamar o médium e lhe enviar que a boneca carregava o espírito de uma garotinha chamada Annabelle. A médium contou que o espírito se sentiu acolhido pelas duas, então ambas pensaram que não teria problema se elas deixassem que a boneca abrigasse a garotinha. Se antes a carismática boneca Hand Anne, chamada Annabelle, apenas se movia e pouquinho e tinha movimentos quase imperceptíveis, não causava dano, agora ela já não era mais tão digna de compaixão assim. Dona Andy tinha um amigo chamado Léo, que esteve com ela desde o começo, bem antes de Annabelle chegar. Lou sempre teve sentimentos horríveis ao olhar para a boneca, mas Dona não queria acreditar que uma garotinha faria algo mal a alguém. Quando certa noite Lou foi acordado pela boneca tentando estrangulá-lo em cima do seu peito. Lou, que já não gostava da boneca, estava pronto para livrar dela. Ao se preparar para uma viagem, quando observava as malas com Andy, ele ouviu alguns barulhos vindo do quarto de Dona. Ao chegar lá, notou Annabelle caída no chão. Ao se aproximar, sentiu que havia alguém atrás dele. Ao tentar ver quem era, sentiu uma dor no peito. Abriu sua camisa e, de repente, percebeu 7 marcas de garra em seu peito, que sangravam. No dia seguinte, já estava quase cicatrizado. No segundo dia, não havia mais marcas. A decisão de 3, então, foi de chamar o casal investigador paranormal Andy e Lorraine Warren. Dona contatou o padre Andy, que contatou o padre Cook, que entrou em contato com os famosos demonologistas. Assim que Dona e Andy contaram ao casal o que havia acontecido, ambos notaram que havia sido um erro chamar o médium e dar reconhecimento ao demônio, que não se tratava apenas do espírito de uma garotinha, mas sim de um espírito maligno. No dia 14 de novembro de 1974, uma residência localizada em Amityville, em Nova York, foi palco de um dos crimes mais brutais da história dos Estados Unidos. Na época, Ronald DeFeo, com 23 anos, assassinou sangue frio toda a família, inclusive seus 4 irmãos mais novos. Após o massacre, a casa foi benzida por um padre cerca de
um ano depois foi vendida para a família Lutz, que, no entanto, os novos moradores do casal, George e Kate, seus 4 filhos, ficaram apenas 28 dias no local, pois logo começaram a apresentar fenômenos sobrenaturais. A preocupação com as estranhas aparições da família Lutz se mudou. Anos depois, John e Kate foram acusados de terem inventado toda essa história. No entanto, Lorraine Warren disse na época que a um repórter jornalista The Express Times que os eventos sobrenaturais não eram uma farsa. O caso inspirou o filme O Sucesso, o Horror em Amityville. Bom, pessoal, mas essa daqui é a história sobre os 3 casos mais famosos da família Warren. E simplesmente eles criaram uma fundação que se trata sobre casos demoníacos. E possivelmente essas histórias são as mais famosas de todos, que praticamente eles derrotaram várias complexamente demônios que estavam se apoderando de uma casa, de uma boneca e de uma pessoa. E eles sabiam como cautela, como agir em cada situação. Se você gosta da família Warren, ou se você gosta do canal, ou simplesmente você gosta desses casos, desses filmes que geraram mais filmes ainda de terror em casos reais, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você ter assistido até aqui. Te agradeço por tudo. Valeu e tchau.